Difícil, traição é falta de caráter, tá? Acorda, se toca. Coisas que a gente não precisa deixar explícito aqui, mas vocês entenderam, né? Pois é, eu não mudei de opinião. Só porque eu acho gostoso pedir desculpa, tá bom? Oi, gente, bom dia pra vocês, como é que vocês estão? Então, esse é o primeiro vlog literário desse canal e eu tô um pouco preocupada com ele, entendeu? Porque hoje nós leremos Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. E ela é uma autora pra se preocupar, né? Porque quando você pega o livro dela, pode saber, são 7 anos de terapia envolvidos ali pra poder superar. Por que eu tava adiando tanto pra ler esse livro aqui? Eu vou confessar pra vocês que eu já tentei ler, eu li o primeiro capítulo dele, odiei, joguei e nunca mais eu vi nada desse livro aqui. A Colleen é uma história engraçada, a nossa história, entendeu? Minha com a Colleen. Eu comprei 6 livros da Colleen Hoover num impulso, sem conhecer muito bem ela. Eu só vi É Assim Que Acaba, que tava no hype. E aí eu falei, gente, esse assunto é tão importante, tão necessário, eu vou comprar pra ler. Ai, o tanto que eu saí traumatizada desse livro, eu vou falar com vocês, realmente, nossa senhora. Então, os outros livros eu li É Assim Que Acaba, É Assim Que Começa, e o restante ficou, tá ali até hoje, nunca mais toquei, entendeu? Traumas. Traumas. Esse livro aqui em específico, eu estou adiando pra ler porque tem 2 tipos de plot que eu odeio. O primeiro é a gravidez, o segundo é a traição. Ah, não acho que fica bom, entendeu? E, cara, mas isso acontece na vida real. Irmão, se eu quisesse ver coisa de vida real, eu tava assistindo jornal, não tava lendo livro, sabe? Aí eu tenho certeza que ela vai colocar os dois pra ficar junto no final. Um casal que superou uma fase difícil. Gente, traição não é fase difícil, traição é falta de caráter, tá? Acorda, se toca, pelo amor de Deus. Enfim, eu já me estresso. E é isso, gente, vamos... Oi, gente, hoje é dia 28 de abril. Eu comecei a ler esse livro no início do mês e até agora eu não consegui sair do terceiro capítulo, gente. Meu Deus do céu, ele parece que não acaba. Tudo bom? Tudo bom. Então vamos lá. Vou contextualizar um pouco sobre o livro, Todas as Suas Imperfeições. Nós temos 2 protagonistas, a Queen e o Graham. Eles se conhecem em uma situação meio inusitada e antes que eu comece a reclamar, preciso confessar, gente, esse barraco do início do livro é bem servido. Tem uma estrutura, um negócio. Lá Casos de Família. Me senti, de novo, com 13 anos, sentada de tarde na minha casa assistindo Casos de Família. Achei bem legal. Enfim, gente, tem a Queen e o Graham. Eles se encontram na porta do apartamento do noivo da Queen, onde a Queen descobre que o noivo dela está lá dentro com a namorada do Graham, fazendo coisas que a gente não precisa deixar explícito aqui, mas vocês entenderam, né? Pois é, ele se passa tanto no presente, que é quando a Queen e o Graham estão casados, 7 anos depois, quanto no passado, que é quando a autora mostra a relação deles sendo construída. E, bom, como eu falei com vocês, eu tô no terceiro capítulo, eu não consegui adiantar muito. Então, já vou avisando que à medida que eu for lendo, eu venho aqui comentar a minha perspectiva de acordo com o capítulo que eu estou. Como uma pessoa que está no terceiro capítulo, o que eu posso dizer que eu estou achando pra vocês? Eu tenho 2 coisas pra comentar. A primeira coisa é a dança do divórcio. Precisamos conversar sobre a dança do divórcio. Gente, a Queen, ela direto, mas assim, passou praticamente o capítulo inteiro que eu li falando sobre a dança do divórcio. Que é basicamente os dois vivendo na mesma casa, fingindo que tá tudo bem, sem conseguir ficar no mesmo lugar um que o outro, sem estar na mesma sintonia, do que dirá conversar, né? Eu preciso dizer que isso me deu um pouco de preguiça, entendeu? Eu, como uma pessoa imediatista da geração Z, eu acredito que quase tudo nessa vida dá pra ser resolvido na base do diálogo, na base da conversa. Então, ficar lendo sobre 2 pessoas que estão no mesmo teto, mas não conseguem conversar pra resolver, que seja pra terminar, sabe? Mas que não conseguem falar. Nossa, mas isso me dá um estresse. Eu fico já sem paciência de continuar lendo, entendeu? Porque eu acho que, sei lá, gente, ou você senta e resolve, ou você senta e acaba. Mas ficar nesse... Nossa, mas não é nem que eles mentem um pro outro, é que eles dissimulam mesmo. São 2 dissimulados que ficam ali fingindo que tá tudo certo e não tá. E isso me irritou bastante, assim, nesse capítulo que eu li do casamento. Segundo tópico que eu achei já... Meu Deus, já fiquei muito assim... É sério? Porque se for sério, não sei não se eu gostei, não.
Gente, a Queen, ela falou já bastante, assim, sobre ter um bebê, sobre querer um bebê, sobre barriga de gestante, sobre essas coisas. E eu já fiquei, tipo assim, como é, amiga? Não, tá te faltando um psicólogo, né? Porra, vem cá, raciocina comigo aqui. Você tá num casamento extremamente infeliz. Você tá vivendo ali sem conseguir conversar com a pessoa, olhar pra pessoa. Aí você pensa em ter um bebê? Não, eu não tô maluca, isso não é normal. Gente, se eu tô num casamento ruim, a primeira coisa que eu penso é o quê? Quem que vai ficar com o sofá da sala? Vamos dividir a televisão. Ela pensa em ter um bebê? Isso não é normal. Gente, que mundo que bebê melhora casamento? Isso não existe, né? Vamos combinar aqui, que aí ao invés de ser duas pessoas extremamente infelizes, vão ser três pessoas extremamente infelizes, né? Porque nessas, quando tem um divórcio, quem sofre sempre é o filho. E aí eu fiquei assim, eu fiquei assim, gente, é sério mesmo que ela quer engravidar? Parece que é sério. Enfim, como eu falei, eu estou no terceiro capítulo, né? Eu não tenho um panorama da história, eu não estou imersa na história, talvez até com um pouco de preconceito. Vou dar uma chance para ler o livro tranquila, na paz. Mas assim, esse ponto da gravidez e do divórcio, realmente, pra mim. Ai, eu fico sem paciência pra falar, porque eu fico realmente estressada. Oi, gente, eu tô tentando gravar esse vídeo aqui já tem muito tempo. Já gravei 3 vídeos e não consegui gravar. Então, esse daqui, eu vou dar a minha opinião curta, grossa e direta, entendeu? Porque eu já não tô com paciência pra gravar esse take mais. Então, vamos lá. Porque que aquilo que parecia impossível, entendeu? Aconteceu. Eu estou faltando 4 capítulos pra acabar. E eu, na verdade, eu ia acabar ele ontem. Eu comecei a ler ontem de novo. E aí cheguei até o capítulo 25 e aí pensei, será? Será? Fui até o 26. Só que eu acho que esse final aqui, o que que acontece? Depois de coisas muito tóxicas, normalmente a Colin tenta colocar um final pra dar uma amenizada. Então eu quis vir aqui diluir a minha opinião, que tá com bastante ódio, que é pra gente relevar quando eu ficar no final, tipo assim, ai gente, mas é que ele fez isso, né? Então vamos perdoar? Então eu decidi vir aqui falar todo o meu ódio que eu tô nesse momento, tá? E aí depois vocês fingem que eu não mudei de opinião. Só porque um macho gostoso pediu desculpa, tá bom? Tá bom, então. Vou começar aqui, pegar as minhas anotações, porque eu estou lendo esse livro e anotando, tá? E tô anotando mesmo, porque amor, não tem como, tá? Não tem como. Gente, anotei algumas coisas aqui, dois tópicos que acho importante falar nessa página aqui. O primeiro é que eu anotei exatamente isso. Amor também é sobre não desistir da pessoa que está ao seu lado. E essa jumenta não fala com ele. E isso também é uma forma de abrir mão do casamento dela. Gente, eu preciso falar mais alguma coisa? Acho que não. Esse ponto deles não conversarem, nossa, esse ponto da Queen me irrita muito, porque ela quer passar pelas coisas sozinhas, porque na cabeça dela, se ela não pode engravidar porque ela tem endometriose, se ela não pode engravidar, então a culpa deles não terem um filho é dela. E aí ela fica sofrendo sozinha e não conversa, e não fala, e não deixa ele falar também. E aí teve uma parte do livro que ele pensou, que ele falou com ela, ah, vamos nos divorciar, porque aí quem sabe você não consegue adotar. Porque eles têm esse problema com a adoção por causa do Graham. E eu fico pensando, cara, se você escolheu dividir a vida com a pessoa, se você escolheu assinar um documento pra falar, olha, essa pessoa aqui, eu amo essa pessoa, eu quero passar minha vida com essa pessoa, por que você vai ficar relevando as coisas, sabe? Se for uma escolha... Caralho, é porque, gente, pra mim casamento é um negócio que é tipo assim, você vai na frente de um cara, um juiz, um padre, um pastor, qualquer merda, e você assina um documento, sabe? Um documento muda seu nome. E aí depois você não consegue falar com a pessoa que a que ponto nós chegamos pra isso acontecer, sabe? Porque eu acho que pra você casar, amor, você tem que estar ali muito com a pessoa. Ai.
Eles não conversam, gente. É o tempo todo ela pensando: ai, é nesse momento que eu devia chegar pra ele e falar o que eu estou sentindo. É nesse momento que eu devia perguntar o que ele está sentindo. É nesse momento que nós devíamos resolver isso. Mas então, eu, como sou uma covarde, calo a minha boca e relevo. E aí a gente continua a dança do divórcio. Literalmente, ela falou isso. Ela falou isso. Quer ver? Você não tá acreditando? Eu deixei o post-it grande justamente pra ler pra vocês essa cena, porque eu fiquei com um ódio gigante dessa vagabunda. Ó, é nesse momento que eu devia lhe perguntar em que está pensando. É nesse momento que eu devia lhe confessar em que eu estou pensando. É nesse momento que eu devia ser honesta e admitir que talvez devêssemos abrir aquela caixa. Mas em vez de ser corajosa e enfim falar a verdade, canalizo o meu covarde interior. Desvio o olhar e fecho a porta. Continuamos a dança. Gente, página 123, tá? E eu escrevi aqui bem singela, já não tenho mais paciência pra essa dança. Gente, já não tenho mais paciência pra eles dois, cara. Não tenho mais. Ai, isso me estressa. Tá, beleza. Se eles sentarem conversar, vai resolver os problemas deles? Eles vão conseguir ter um bebê? A dor vai ser menor? Gente, não vai ser, mas se você senta ali com a pessoa, entende o que ela tá sentindo, só de você saber que você não tá sozinho, acho que já é uma coisa que acalenta o coração, entendeu? Já é uma coisa de sentar os dois e pensar, como é que a gente vai fazer então daqui pra frente? Nossa vida vai ser isso? Não, a gente precisa dar um jeito. Enfim. Me irrita. Vamos para o segundo tópico, gente. Aí, isso aqui é um ponto. A mãe dela. Ah, que nojo dessa véia cebosa, entendeu? Eu não vou nem passar muito meu tempo aqui falando, mas que nojo, entendeu? Não é porque é mãe, não é porque é parente, não é porque é da família que a gente tem que aceitar tudo não, tá? Às vezes é bom a gente colocar a pessoa no lugar dela, pra ela dar uma situada, assim, né, na própria vida. Pelo amor de Deus, que mulherzinha nojenta. Gente, minha honesta reação lendo A Traição do Graham, que é aquela cena que ela pergunta qual a porra do nome dela, Graham. A minha honesta reação foi, eu não sei qual dos dois eu odeio mais. Nossa senhora, mas eu tenho um ranço da Queen por conta disso tudo, né? Porque ela não fala com ele, ela fica só... Ela virou um fantasma dentro daquela casa e, nossa, eu fico com preguiça dela. Mas o Graham... Nossa, mas... Oh, gente, ele teve coragem de trair ela. E ainda de chegar falando que traiu porque tava pensando nela. Ai, se fosse eu naquela casa, ele tava sem carro, sem pau, sem nada. Eu já tinha arrancado tudo, arranhado tudo, quebrado tudo, entendeu? Enfim, eu perco a minha paciência. Gente, vamos lá. Vamos lá. Por que esses dois não conhecem o diálogo, né? Vamos lá. Eu, na minha humilde opinião, como uma pessoa que está lendo esse livro aqui nesse meu canal do YouTube, o que eu acho? Eu acho que o seu casamento pode estar uma merda. O seu casamento pode estar infeliz. Você pode ter nojo da pessoa que tá do seu lado. Você pode querer matar a pessoa que tá do seu lado, entendeu? Só querer, tá bom? Nem nada disso daqui, ó. É desculpa, é razão, é motivo pra você trair a sua esposa, o seu esposo, o seu marido. Nada, gente, nada justifica uma traição. Nada. Tá? Nada. Ai, mas eu te traí porque nosso casamento não tava muito bem. Traiu. Tá errado, tá errado. Ai, eu te traí porque tava pensando em você, porque você sumiu. Tá errado. Tá errado. Gente, eu não sei se ela vai perdoar ele, se não vai. Eu não sei o que vai acontecer. Eu vou ler os 4 últimos capítulos agora, sabendo que provavelmente eu vou passar muita raiva, porque provavelmente ela vai perdoar ele, vai voltar pra ele, entendeu? Gente, we are the champions, my friend. Eu nem acredito que eu terminei essa bomba. Gente, parece que tem uma eternidade que eu tô tentando terminar esse livro e não consigo. Ele tá me olhando assim, me encarando, e eu nunca mais terminava ele. E eu já tava ficando desesperada. Bom, vamos lá, gente. Vou falar com vocês o que eu achei de todas as suas imperfeições da Colleen Hoover. A real é que eu assisto muito vídeo de gente lendo o livro, mas nunca fiz. Então eu não sei como é que ficou, se eu consegui comentar bastante. Mas vou dar um geral da minha opinião sobre
esse querido aqui, né? Esse desquerido, pra ser mais sincera. Se eu tivesse que dar, tipo, de 1 a 5 estrelas, né? Se eu tivesse que dar uma quantidade de estrelas assim, eu daria 2. E daria 2 por conta do romance que teve. Só pra deixar muito claro isso aqui, antes de mais nada. Eu não tenho essa parada de ficar julgando a Colleen Hoover. Disse eu após julgar a Colleen Hoover o vídeo inteiro. Mas não é isso. O ponto é, tem algumas coisas nos livros dela que eu não concordo, que eu não gosto de ler, entendeu? Ler pra mim é uma distração, é tipo assim, você escolher um filme. E tem um certo tipo de filme que você sabe que você não gosta, você conhece o seu gosto, você sabe que você não gosta. A Colleen Hoover é pra mim esse tipo de livro, que eu sei que é gostosinho, porque ela escreve de um jeito que você lê, assim, e tem cada vez mais vontade de ler. Só que no final eu sempre fico, tipo assim, com um sentimento meio, sabe, tipo, meio traumatizada. Sim, sempre. Então, pra mim não funciona. Mas eu acho que pra quem tá começando a ler, pra quem tá chegando agora, é uma delícia, porque você pega um livro que tem uma escrita fluida, você não quer soltar nunca mais, quando você vê, você já amassou 300 páginas ali num toque. Então, eu não tenho problema com a Colleen Hoover ou com quem lê Colleen Hoover, não tem nada a ver com a vida de ninguém, entendeu? Eu acho que ela é importante sim, mas assim, não é o tipo de coisa que eu gosto de ler. Então, enfim, né, já dei uma contextualizada pra eu não ficar só como a babaca que tá falando mal da Colleen, mas tem 6 livros dela, então agora eu vou dizer o que eu achei do livro. Vamos lá. Como eu disse pra vocês, plot de traição e de gravidez não é exatamente o que eu gosto de ler no livro. Já me dá uma brochada ali de ler. E esse bichinho aqui, ele trouxe um plot que eu nunca tinha lido na vida, que é o plot de infertilidade. Enfim, gente, tem muito tempo que eu leio e eu nunca li nada sobre infertilidade. Então isso aqui pra mim foi uma puta novidade. Eu fiquei até com um pouco de expectativa, mas julgando, né, gente? Vamos lá. O que eu achei sobre o final do livro, sobre as cartas do Graham, sobre todo esse desenrolar ali, entendeu? Esse finalzinho, esse the end. Vamos ser bem sinceros. Nesse caso aqui, talvez a maior parte das pessoas perdoaria, porque a gente tem o ponto de vista dele, a gente tem as cartas dele, a gente sabe o que ele tava pensando, mas a realidade, gente, é que se um homem chega pra mim e fala que me traiu, porque tava pensando em mim, tava com saudade de mim. Amor, eu não consigo dizer pra vocês o tanto que esse homem vai apanhar. Eu não sou capaz Ah, coitado, entendeu? Coitado. Gente, o que eu acho? Eu falei muito durante o vídeo sobre... Ai, a Queen não conversa com ele. Ai, ela não fala nada, ela não quer resolver. Parece que ela desistiu. Quando, na verdade, eu deveria ter falado mais sobre ele. Porque quando um não quer, dois não brigam. E os dois não queriam resolver nada. Ele também tinha que ter sentado e conversado. Esse livro aqui teria 2 páginas se eles tivessem um mínimo de diálogo. Um mínimo de diálogo, mínimo. E eu fico indignada, por isso que me dá uma preguiça do caralho de ler esse livro, porque você vai vendo ali umas coisas que você... A gente imagina que a outra pessoa tá sentindo a mesma coisa, só que eles não conversam, gente. Eles naquela tensão, naquela vidinha de merda e não senta pra resolver. Não se separa, não resolve. E eu fico mais desesperada quando eu leio essas... Quando eu ficava mais desesperada quando eu ia lendo, porque ela ainda queria pôr um bebê no meio disso, achando que um filho ia resolver isso. Gente... Não ia, tá bom? Eu acho que não ia mesmo um bebê no meio daquele casamento ali, se ela tivesse engravidado antes deles terem a conversa que eles tiveram ali no final, que nem tiveram uma conversa, né? Foi mais as cartas e tal, isso me irritou um pouco. Eu acho que eles deviam ter sentado, colocado os pingos nos is e esclarecido, mas tudo bem, né? Se não tivesse... Se eles tivessem tido um bebê antes daquilo ali, como é que ia ser? Eles iam fingir que não aconteceu os anos de casamento? Ruim? Aquela vidinha de merda? Não sei, fica aí o questionamento. Mas eu não gostei disso. Nossa, isso é uma coisa do livro que parece que vai ficando repetitivo, sabe? Porque eles sempre estão naquela mesma merda de vida, nunca senta pra conversar e você fica assim, meu Deus, era só abrir a boca. Sabe o Olaf no filme falando, bate, é só bater. Por que ela não bate? Será que ela sabe bater? Era eu pensando, por que ela não fala? Será que ela sabe falar? Gente, que desespero. Enfim,
Essa parte, nossa, por isso que foi uma tortura ler esse livro, porque eles passam essas páginas inteiras sem conseguir conversar, sem conseguir se falar, sem conseguir resolver, e isso foi me dando um desespero, eu fui ficando agoniada, menino, e não acabava. Tirando tudo isso, né, que é 90% do livro, ler o romance deles. Gente, que delícia ler o romance deles. A Colin, parece que ela tava focada em colocar coisas ruins e traumáticas só na parte do agora. Porque na parte de quando eles estão se conhecendo é uma delícia. É uma delícia. O relacionamento deles, como é que eles vão se conhecendo, a dinâmica, eu achava o máximo. Tudo bem que é 90% sexo também, né? Mas a gente releva, porque, né, romance hoje em dia é só hot, né? E a gente não vai reclamar também. Enfim. Ai, meu Deus. Esse livro aqui, eu acho que ele traz uma mensagem muito importante sobre a gente parar pra pensar na vida que a gente tem e não na que a gente gostaria de ter, porque isso aqui é uma verdade. Essas coisas que a Queen fala no final do livro, cara, isso é muito real e eu me peguei nessa fase agora, só que com o vestibular, porque ela fala: nossa, eu precisava às vezes só parar e tentar ser feliz com o que eu tenho, sabe? Porque ela ficou muito infeliz por muito tempo por uma coisa que ela queria muito, mas acho que ela não se dava conta da vida que ela tinha. Então eu acho que essa parada de você só respirar e olhar pro que você tem. A gente não faz isso. A gente não é grato pelas coisas que a gente tem. E isso é um ponto desse livro que eu acho que é realmente válido, que eu realmente gostei bastante, entendeu? É isso, eu acho que esse livro é muito necessário pra quem é casado, porque eu acho que isso é bem comum, na verdade, nos relacionamentos de longa data e nos casamentos. As pessoas só esquecem de conversar. E aí parece que vai criando um ressentimento tão grande ali que elas acabam esquecendo por que elas amam aquela pessoa que tá ali do lado delas. Então eu acho que esse livro é muito importante pra lembrar a gente de, olhar pra vida que a gente tem e ser grato pelas coisas que a gente tem, porque um dia a gente já quis muito ter o que a gente tem hoje, e 2, parar pra conversar e resolver as coisas de verdade, sabe? Não ficar engolindo sentimento, não ficar engolindo coisa que não precisa, que às vezes a pessoa que tá do seu lado tá sentindo tanto quanto você. Então é isso. Eu acho que no final das contas, eu vou dar um 3, entendeu? Porque ele me fez pensar em algumas coisas que realmente são bem válidas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, entendeu? Eu não sei se ficou um bom vlog de leitura. Não sei se eu consegui deixar claro o que eu tava pensando, o que eu tava sentindo quando eu tava lendo, mas eu achei muito legal de fazer. Até pra daqui a um tempo eu poder ver o que eu pensava do livro se eu for reler, entendeu? Então achei muito legal, vou continuar fazendo. E é isso, ainda tenho uma estante inteira pra ler. E só mais um da Colleen Hoover. Deus abençoe, que não seja tão traumatizante quanto os outros. E é isso. Beijo, vejo vocês no próximo vídeo.